Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 5. João capítulo 5, versículo 19. João 5, 19, irmãos. João capítulo 5, versículo 19. João capítulo 5, 19. Obrigado, meu irmão. Irmãos, antes da gente ler, vamos só lembrar, recapitular o que está acontecendo aqui, né? A gente está fazendo a nossa sequência de pregações em João, certo? Nós começamos lá em João 1:1 e já estamos no capítulo 5. Hoje, se assim o Senhor permitir, nós terminaremos o capítulo 5. Nós já vimos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós já vimos que Jesus é o Verbo que encarnou e que ele estava desde a criação e Jesus é Deus. Nós já vimos que Jesus batiza não com água, mas com o Espírito Santo e com fogo, porque ele é o único que pode mudar o nosso ser de dentro para fora. Nós já vimos que Jesus é o convidado que não pode faltar na nossa vida, porque é ele que provê, como proveu lá em Caná da Galileia. Nós já vimos que Jesus senta num poço e conversa com uma mulher e apresenta para ela uma água viva que brota do seu interior e que ela nunca mais terá sede. Nós já vimos que Jesus encontra com Nicodemos. E ao encontrar com Nicodemos, Jesus apresenta a ele a necessidade de nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nós já vimos também na semana retrasada a cura de um oficial do rei, um homem que teve fé, e a gente conversou sobre a necessidade de amadurecermos a nossa fé. Nós vimos na semana passada a cura de um homem paralítico, que estava no poço de Betesda fazia tempo, a Bíblia não relata quanto, mas fazia mais de 30 anos que ele estava doente. E de repente Jesus chega até ele e pergunta, você quer ser curado? E ele apresenta um monte de problemas. E a gente viu que quantas vezes o Senhor pergunta para nós se a gente quer uma determinada bênção e nós, em vez de confiarmos na providência do Senhor, nós preferimos apontar para os problemas, para as dificuldades, para aquilo que torna tudo aquilo difícil ou até mesmo impossível. E vimos que é de graça, que aquele homem não fez nada, ele não fez por merecer a salvação, mas a graça do Senhor o alcançou e ele teve a sua vida transformada. O que nós vamos ler agora é a sequência dessa história. Esse homem é curado e ele levanta e carrega a sua cama. E era dia de quê, irmãos? Era sábado. E os judeus começam a questionar porque ele não podia, mas ele está carregando aquela cama. E aí, os judeus perguntam, quem foi que mandou você carregar? Ele não sabia. Depois que ele sabe que foi Jesus, ele vai até os judeus e conta quem foi. E os judeus, isso está no versículo 18, diz assim, por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, no caso de Jesus, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O que nós vamos ler agora é basicamente um discurso de Jesus, mostrando da onde vem a autoridade dele. De onde que vem a autoridade de Jesus? Porque é basicamente isso que esses judeus estão questionando. Olha, quem é você para estar curando no sábado? Quem é você para estar mandando alguém carregar a cama no sábado? Quem é você para dizer que você é filho de Deus? E Jesus faz um discurso, que é o que nós vamos ler, do 19 até o 47, mostrando o porquê que ele é Senhor do sábado, o porquê que ele é filho de Deus e o porquê que ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Vamos ler, irmãos. A palavra do Senhor diz o seguinte, lá no versículo 19. Então Jesus lhes disse, né? Em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Vocês estão escutando música também ou só eu? Não, escutando música. Tá tocando, né? Tá. Vamos lá. Desculpa, irmãos.
Em verdade, lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço testemunham a respeito de que meu Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem me dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente receberão. Como podem crer, vocês que aceitam glória uns dos outros, e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, irmãos. Continue falando. Amém? Irmãos, então Jesus está respondendo aos judeus. E a pergunta básica desse trecho, e por consequência dessa mensagem, é: da onde que vem a autoridade de Jesus? Por que Jesus tem autoridade? Primeiro ponto que Jesus destaca em todo esse discurso que ele faz, ele tem autoridade porque ele é Deus. Jesus é Deus. No versículo 19 e 20, ele vai dizer que ele faz aquilo que o Pai faz. Tá? Isso está lá no versículo 19 e está no 20. O Filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. Ele só faz aquilo que o Pai permitiu que ele fizesse. Então ele mostra isso, que ele é Deus. E ele mostra, nesse trecho, a principal preocupação e a principal obra que ele veio fazer na terra. Principalmente lá no versículo 21. Vamos lá, irmãos, versículo 21. Diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho faz o quê? Vivifica aqueles a quem quer. Irmãos, qual que é a função, qual que é a principal obra de Cristo Jesus na terra? Vivificar os mortos. Quem que são os mortos? A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos.
E a graça de Cristo nos alcança, nos redime e nos vivifica. Essa é a principal obra de Cristo Jesus. Cristo veio ressuscitar aqueles que estavam mortos. Todos nós, irmãos, nascemos mortos já. Nós nascemos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Nascemos longe de Deus. Nascemos como verdadeiros zumbis. Caminhamos, falamos, mas estamos mortos por dentro. Até que Cristo nos encontre, nos resgate, nos vivifique. Essa é a principal obra. Então Jesus está falando, vocês estão discutindo porque eu curei. Vocês estão discutindo porque é sábado. Eu vim para vivificar. Eu vim para trazer vida. A Bíblia diz que Cristo veio para trazer vida e vida o quê, irmãos? Em abundância. Essa é a principal obra de Cristo Jesus. Trazer vida àqueles que estão mortos em seus pecados e delitos. Glória a Deus, porque um dia essa graça maravilhosa do Senhor me alcançou e me resgatou e me vivificou. Porque se não fosse essa graça, eu continuaria morto. Poderia caminhar, poderia falar, poderia fazer várias coisas, mas estaria morto. Mas Cristo me vivificou pela sua graça. Irmãos, em Deuteronômio 32, 39, em 1 Samuel 2, 6, em 2 Reis 5, 7, são 3 trechos que vão apontar que o único que pode dar e tirar a vida é Deus. Quando Jesus está dizendo, eu vim para vivificar, ele está dizendo, eu sou Deus. Eu sou Deus. Porque só Deus pode dar a vida. E isso reforça aquilo que nós lemos lá em João 1, irmãos. Lá em João 1 vai dizer o seguinte, João 1, versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E quem que é a luz dos homens, irmãos? Jesus. Jesus é a própria vida. Ele vai dizer no outro trecho que a gente ainda vai passar o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A principal obra que Cristo veio fazer aqui na terra foi da vida. Da vida àquele que está perdido, da vida àquele que está morto em seus próprios pecados e delitos. E é por isso, irmãos, que no versículo 22 e 23 do capítulo 5 de João, Jesus vai dizer, olha, o Pai deu toda a honra ao Filho. Jesus vai dizer que o Pai mesmo não julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O que Jesus está dizendo? Olha, se vocês estão me questionando, achando que vocês estão adorando a Deus, vocês não estão. Vocês não estão. Esses judeus que estão questionando a obra de Jesus, eles estão longe de Deus, porque aquele que não honra o Filho, não honra também o Pai que o enviou. Irmãos, e aí eu me preocupo quantas vezes nós não somos esses judeus, que nós queremos discutir com Jesus. Nós temos essa postura pedante de discutir com Jesus. Jesus é claro na sua palavra. Jesus fala conosco dia após dia, a gente teima, a gente insiste em fazer a coisa errada. E daí a gente quer dizer que está honrando. Como que tu está honrando se tu está desobedecendo? Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Nós temos alguns domingos, irmãos, falado, quem que é o centro da nossa adoração? É Jesus. Quem que tem que ser o centro da nossa vida? Jesus. Tudo o que fazemos, tudo o que sentimos, tudo o que pensamos, precisa ser sobre Jesus. E não é só sobre o culto dominical, é sobre a nossa vida. Lá no meu trabalho eu preciso resplandecer Jesus. Lá onde eu vou lá com os meus amigos na pizzaria, eu preciso resplandecer Jesus. Não importa onde eu esteja, precisa ser sempre sobre Jesus. Ele é o centro da minha vida. E se eu faço qualquer coisa menos que isso, eu não estou honrando aquele que veio, encarnou, deixou a sua glória para viver aqui e morrer por amor de mim. Eu não estou honrando a Ele. Eu preciso viver Jesus o tempo inteiro. Na minha família, com os meus amigos, no meu trabalho, na minha escola, não importa. Precisa ser sempre sobre Jesus.
Eu preciso amanhecer pensando, Jesus, me dá a oportunidade de falar de Ti. Senhor, me faça agir de uma maneira que as pessoas vejam a Tua vida em mim. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que a vida dele está escondida onde? Atrás da cruz de Cristo. E que não vive mais ele, mas Cristo vive em mim. E essa precisa ser uma realidade na nossa vida. Eu preciso abrir mão da minha vida para viver a vida de Cristo. Porque isso é honrar a vontade do Pai. Se nós dizemos que somos discípulos de Jesus, temos que fazer aquilo que Ele fez. E o que Jesus fez, irmãos? No momento de maior angústia dele, ele está ajoelhado no Getsêmani e ele diz assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. É um momento de angústia de Jesus. Mas o que ele diz no final da sua oração? Mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. E a vontade de Deus era que Cristo morresse naquela cruz por mim e por você. E às vezes a gente quer dizer que honra a Deus, que honra a Jesus e que louva, mas a gente não está preparado e a gente não entregou a nossa vida a Cristo. A Bíblia diz que se um morreu por todos, logo todos morreram. Todos nós estamos mortos para essa vida e vivemos a vida de Deus. A nossa vida precisa estar crucificada na cruz de Cristo. Cristo é muito claro, olha, vocês querem me seguir, beleza, mas aquele que vem após mim tem que deixar tudo, tomar a sua cruz e me seguir. Jesus vai dizer, aquele que ama mais a família, os amigos, as propriedades, mais do que ama a mim, não é digno de mim. Nós precisamos abrir mão de tudo, irmãos, por Cristo Jesus. Precisamos abrir mão de tudo. E é isso que a gente cantou, se tiver que morrer, nós precisamos morrer por amor de Cristo. Porque a nossa vida já não é importante. Porque o que importa é Cristo em nós. Essa é a mensagem do Evangelho. A nossa vida ela não é mais importante. As minhas vontades não são mais importantes. Os meus desejos, os meus planos, os meus sonhos não valem nada. Porque eu coloquei tudo na cruz de Cristo. Para eu viver a vida que Ele quer que eu viva. Essa é a mensagem do Evangelho. E se a gente está fazendo menos do que isso, nós não estamos honrando ao Filho de Deus. Nós não estamos honrando ao Filho de Deus. Irmãos, e a gente reclama de tanta coisa, irmãos. A gente reclama de vir no domingo de manhã na igreja, nas quinta-feira na EBD. A gente reclama de tudo. E a gente quer dizer que a gente está preparado para morrer por Cristo. A gente está preparado para morrer por Cristo? Irmãos, qual que tem sido a nossa honra ao Senhor? Será que a nossa vida está honrando ao Filho de Deus? É essa questão que se coloca hoje para nós. 1 João 2, 22 e 23. Coloca lá fazendo um favor, David. 1 João 2, 22 e 23. Não, 1 João, lá no finalzinho, 1 João 2, 22 e 23. Irmãos, diz assim, 1 João 2, 22 e 23 diz o seguinte, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Irmãos, se nós negamos Cristo, se nós negamos o sacrifício de Cristo, a Bíblia é muito clara. Diz que isso, tudo aquilo que nega Cristo, é o espírito do quê? Do anticristo. Se nós vivemos a nossa vida desconsiderando Jesus, isso é o espírito do quê, irmãos? Do anticristo. Se nós vivemos a nossa vida sabendo que Ele morreu para nos salvar e a gente não dá a mínima para isso, isso é o espírito do anticristo. Se nós estamos dia após dia na igreja, ouvindo a palavra, mas em vez de vir cultuar, nós viemos só pedir. Eu vou lá para a igreja para receber bênção. Eu vou lá para a igreja para pedir uma cura. Eu vou lá para a igreja para pedir libertação. Eu vou lá para a igreja para pedir bênção financeira. Isso é o espírito do anticristo. Você está negando a obra de Cristo. E qual que é a obra de Cristo? Cristo não veio morrer para que a gente tenha muito dinheiro. Cristo não veio morrer para que a gente tenha saúde. Cristo veio morrer para nos salvar. Para nos salvar.
Essa é a obra redentora de Cristo Jesus. Se Ele nos abençoar e nos der uma vida confortável aqui na terra, amém. Mas se não der, não importa, porque Ele já me deu salvação e eu vou ter uma eternidade com Ele. É isso que importa. Esse precisa ser o centro da nossa vida, o centro do nosso culto. O culto é uma obra que nós prestamos ao Senhor. O Bruno orou muito bem aqui, tudo aquilo que nós preparamos para prestar ao Senhor. É uma oferta que nós damos ao Senhor. Não é sobre receber, mas é sobre dar. Irmãos, a vida cristã é sobre abrir mão, é sobre ceder, é sobre dar, não é sobre receber. Porque receber nós já recebemos a salvação. Agora vivemos como Cristo viveu, dando a própria vida por amor de muitos. Porque é isso que a Bíblia diz, irmãos. E se a gente está vivendo uma vida que é sobre receber, buscando ganhar, nós estamos com o espírito do anticristo, porque nós estamos negando o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu estou dizendo, legal, Jesus morreu, beleza, mas eu quero dinheiro. Mas Jesus não morreu por causa de dinheiro. Jesus morreu para que nós tenhamos vida eterna, vida com abundância. O que é vida com abundância, irmãos? Eu estar tranquilo, porque mesmo no vale de sombra de morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Isso é vida com abundância. Vida com abundância, se eu tiver que morrer, eu estou tranquilo, porque eu sei que eu tenho a eternidade garantida. O cristão não pode se abalar com os problemas que vão aparecer, porque eles virão. Mas o que importa é que nós sabemos em quem temos crido e sabemos que é poderoso para nos sustentar, irmãos. Nós servimos a um Deus que é soberano e que não perde o controle de absolutamente nada. Nada foge do controle do nosso Deus. Isso é vida com abundância. O mundo se bate, irmãos. As pessoas mais ricas estão preocupadas se vão perder os seus dinheiros. Mas nós vivemos uma vida com abundância porque sabemos que o Senhor provê o pão nosso de cada dia. Tu quer mais abundância que isso? Tu poder dormir e acordar, como o salmista disse, dormi e acordei, por quê? Porque o Senhor me sustentou. O Deus Todo-Poderoso, Eterno, Ele nos sustenta, não é o dinheiro que hoje existe e amanhã pode não ter mais, não é a saúde, mas é o Senhor Eterno. Isso é vida com abundância, irmãos. Isso é vida com abundância. Então, irmãos, o primeiro ponto da autoridade de Jesus é porque Ele é Deus. O segundo ponto é porque Jesus é o caminho para a vida eterna. Jesus aponta, o testemunho de Jesus aponta para Deus. Quem crê nele será salvo. Versículo 24 diz isso. E aqui tem uma coisa interessante. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Percebam o tempo verbal. Tem, não é terá. Aquele que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O que isso quer dizer, irmãos? Nós que cremos em Cristo Jesus e temos acesso à salvação, nós já vivemos uma vida eterna. De forma plena? Não. Nós ainda alcançaremos a plenitude dessa vida eterna. Mas nós podemos viver tranquilo, porque sabemos que na hora que morremos, estaremos com o Pai. Nós temos a garantia disso. Por isso que nós já temos a vida eterna. Nós vivemos aqui, irmãos, sabendo que aqui é passageiro, que nós viveremos eternamente com Deus. Aquele que crer em Cristo Jesus tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Já foi vivificado por Cristo. Por isso que tem a vida eterna. Porque é o que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque a minha vida, a vida que eu tinha, que era uma vida morta, eu já crucifiquei na cruz de Cristo. Eu abri mão daquela vida. E agora eu vivo a vida que Deus quer que eu viva, e por isso ela vai ser eterna. Porque no momento que eu fechar os meus olhos aqui e morrer, eu estarei eternamente com o Pai. E essa certeza tem que nos motivar, irmãos. Essa certeza tem que nos motivar. Irmãos, quando a gente olha para isso, a gente precisa enxergar que os problemas que nós passamos aqui são muito pequenos. São muito pequenos. Eu me lembro, quando eu era mais novo, bem mais novo, a gente estava numa situação financeira muito complicada lá em casa.
né, com os meus pais e tal. E eu vi o meu pai muito preocupado, né, muito preocupado que não tinha dinheiro para pagar as contas e etc. E eu me lembro que eu não entendia aquilo. Enfim, né, criança, eu não entendia. Eu pensava assim, tá, mas se não pagar a conta, vai morrer? Não. Eu não entendia, então, por que tanta preocupação se não ia morrer. Porque, na minha cabeça, era a situação assim, se não vai morrer, tá tudo certo. Irmãos, e é por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ser como criança. Irmãos, nós não vamos mais morrer. Porque o momento que nós morremos aqui, estaremos eternamente com Deus. Qual o problema que pode afetar e que pode se comparar a isso, irmãos? A grandiosidade da vida que nós teremos eternamente com Deus. Essa precisa ser a nossa visão, é uma visão simples e pura, irmãos. O cristianismo é simples e puro. Só que às vezes a gente está tão preocupado se a gente vai conseguir pagar a conta, como que vai ser no final do ano com o meu emprego, como que vai ser com a minha família, se a pessoa vai ser curada, se eu vou melhorar aqui. Irmãos, a Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Viva cada dia de uma vez, com a certeza de que você tem a salvação e que você estará eternamente com Cristo Jesus. Quando a gente entende isso, a nossa vida precisa mudar de perspectiva. A gente precisa enxergar a vida diferente. A gente precisa enxergar a vida de forma diferente. Cristo é o único... Muito bem, filha. Cristo é o único que pode dar vida, porque só Ele tem vida em si mesmo. Isso está no versículo 26. Irmãos, se eu vou dar um presente, vou dar um presente, quero dar um presente para minha digníssima esposa, né? Eu só posso dar aquilo que pertence a quem? A mim. Eu posso pegar uma coisa de outra pessoa e dar para Emanuele? Não faz sentido. Eu preciso dar algo que me pertença. Então, o que eu faço? Normalmente, o que a gente faz quando a gente vai dar um presente? A gente vai em algum lugar, numa loja, onde for, compra o presente, adquire, e esse presente passa a ser... E essa coisa passa a ser de quem? Minha. Eu comprei. E aí eu vou lá e dou para minha esposa. Quem que pode dar vida? É só Jesus. Por quê? Mais alguém é dono da vida? Não, a Bíblia diz que Ele é o único que tem vida em si mesmo. É só Ele que pode dar vida, por isso que Ele é o único caminho para a salvação. Você se empenhar e se esforçar e fazer tudo certinho não é o suficiente. Você não tem vida em si mesmo. Buscar em outros deuses, buscar nos prazeres, buscar no dinheiro, nada disso nos dá vida. Porque só Jesus é vida. É só Ele que pode dar, porque é só Ele que tem. Por isso Ele é o único, irmãos. O caminho, a verdade e a vida. Porque é só Ele. Nós precisamos estar em Cristo Jesus. Porque é só nele que temos vida. E vida com abundância. Podemos confiar, porque o próprio Deus dá testemunho de Jesus. Isso está a partir do versículo 30. E vamos lembrar, irmãos, lá de João 1,32. Vamos voltar um pouquinho. João 1,32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Irmãos, quem que deu o testemunho de Jesus aqui? O próprio Deus. Nós podemos confiar em Jesus porque o próprio Deus garante. O próprio Deus garante. Então nós precisamos entender isso, que a autoridade de Jesus vem do próprio Deus. Irmãos, e nós confiamos em tantas coisas. Nós confiamos no nosso emprego, no salário que nós vamos receber no fim do mês. Nós confiamos na nossa juventude. Eu sou novo, não vai acontecer nada comigo. Nós confiamos na nossa sabedoria. Não, eu sou muito inteligente, sou muito sábio, eu consigo fazer. Nós confiamos até mesmo em outras pessoas. Mas a palavra é muito clara: maldito é o homem que confia no homem. Porque nós confiamos nisso tudo. Mas na hora que a gente precisa confiar em Deus, a gente tem medo. A gente é igual Pedro. E a gente estava falando, acho que na quinta-feira a gente estava falando isso aqui na EBD. A gente é igual Pedro. Pedro, se é o Senhor mesmo, posso ir até aí? Jesus diz o que para Pedro? Vem. Pedro desce do barco e começa a caminhar.
Só que de repente Pedro começa a olhar para o vento, olhar para a onda, ou seja, ele começa a olhar para a dificuldade. E o que acontece com Pedro nesse momento? Ele começa a afundar. Por quê? Porque no barco ele estava confiando. O barco de madeira estava tudo certo, ele estava confiante no barco. Mas quando ele precisou confiar em Jesus, ele não confiou. Ele naufragou. E assim somos nós. Assim somos nós. Eu estava comentando na quinta-feira, quando eu falei isso, que na primeira mensagem que eu preguei aqui, eu não sei quem tanto estava aqui, enfim, eu lembro que o Luciano e a Luciene estavam, mas eu acho que o Sidney e a família também estavam. Eu falei sobre Jeremias e eu dei o seguinte exemplo, que quando a fé, o que é? É tipo aqui, a gente está no alto, né? E tem um penhasco, tem um precipício. E Deus fala assim, dá o passo. Mas não tem nada no chão, mas Ele manda dar o passo. O que a gente tem que fazer? Dar o passo. Porque é quando a gente dá o passo que Ele coloca o chão, que Ele lança a base. Isso é fé. Quando Pedro falou, posso ir? Jesus disse o quê? Vem. Não tinha chão para Pedro pisar, tinha só água. E Pedro começou a pisar na água e não naufragou. Isso é fé. Só que a gente tem dificuldade de crer em Deus. A gente diz assim, eu tenho fé. Eu sei que Deus pode fazer. Mas a gente diz assim, eu sei que Deus pode fazer, mas a gente está pensando assim, tá, Deus Deus vai me dar um emprego. Eu sei que Deus pode fazer. Deus vai fazer desse jeito. Ou seja, nós não estamos crendo realmente em Deus. Nós estamos crendo nas possibilidades que existem no mundo. Mas, irmãos, Elias, quando está com fome lá no deserto, não faltou nada para ele. Deus mandou as aves, mandou pão. O povo no deserto, 40 anos, maná caindo todo dia do céu. Não falta, irmãos. O pão nosso de cada dia, Ele nos dá. Só que a gente precisa crer, precisa confiar, precisa ter fé. A gente diz que crê, mas não sei, parece que não. A gente precisa confiar nesse Deus, nesse Jesus, porque o próprio Deus testificou dele. E por último, Jesus é o testemunho de Deus. As Escrituras testificam de Cristo. Isso está no versículo 39. Toda Escritura aponta para um personagem principal. Quem que é? Cristo Jesus. Nós vimos isso já nas nossas lições de ABD. O Gênesis, lá no início, no princípio, lá de tudo, Jesus estava lá. Jesus é o Criador. É isso que João diz. Olha, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo estava com Deus e tudo que foi feito se fez através dele. Diz lá em Colossenses também. Jesus estava lá. O ser humano peca, cai. E aí tem toda uma história que aponta para quem? Aponta para Jesus, que viria, o Messias prometido. Jesus veio. E aí a gente tem o Novo Testamento, que é sobre o quê? Que é sobre a obra de Cristo Jesus. E o Apocalipse é sobre a vitória final de Cristo Jesus. Toda a Escritura está falando sobre um único personagem, Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Olha, Moisés estava falando de mim. Os profetas estavam falando de mim. Agora, se vocês não creem, se vocês acham que vocês são tão espirituais, ele está falando para os judeus, para as pessoas que estudavam a Bíblia da época. Se vocês leem, se vocês são mestres, e vocês não estão entendendo, é o que ele fala para Nicodemos. Você não é mestre em Israel e você não entende essas coisas? É isso de novo que ele está falando aqui. As Escrituras testificam de Jesus, elas sempre apontam para Jesus. Esses homens conheciam a Escritura, mas não criam nela. Quando nós conhecemos as Escrituras, mas nós não cremos nela, nós somos legalistas. Porque esses homens estavam brigando porque Jesus curou no sábado. Eles não têm um pingo de misericórdia com a pessoa que foi curada. Eles não conseguem se alegrar com a bênção que aquela pessoa recebeu. Eles estão preocupados com a lei. Quando nós conhecemos as Escrituras, sabemos às vezes a Bíblia inteira de cor, mas nós não cremos, não vivemos a Bíblia, nós nos tornamos legalistas. Nós estamos preocupados com pode ou não pode. Pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E a gente está pouco preocupado com salvação das almas. A gente está pouco preocupado com ser misericordioso. É isso que acontece quando a gente tem muito conhecimento, mas não vive as Escrituras. Irmãos, para a gente caminhar para o fim, Jesus não busca a glória humana. Isso está no versículo 41 e seguinte. Ele não busca a glória humana.
E isso precisa ser uma lição para nós. Isso precisa ser uma lição. Porque quantas vezes a gente sabe o que Deus quer que a gente faça, mas a gente diz assim, eu não vou fazer porque o que fulano vai dizer de mim? Eu sei que é isso aqui que é o certo, eu sei que é isso que Jesus quer que eu faça, mas o que o fulano vai dizer? E aí, em vez de eu me preocupar com o testemunho que o próprio Jesus pode dar acerca de mim, eu estou preocupado com o que as outras pessoas vão falar. Jesus não estava preocupado com isso. Nem um pouco. Jesus dá um sermão duríssimo e as pessoas dão as costas e vão embora. Ele vira para os discípulos e diz assim, vocês não querem ir também? Jesus não está preocupado com o que vão pensar dele. Ele está preocupado em fazer a vontade do Pai. Doa quem doer, agrade quem agradar. E essa precisa ser uma realidade na nossa vida. Jesus diz lá, olha, eu não recebo, eu não aceito glória que vem de pessoas. Não estou me importando com o que vão falar de mim. O que me importa é fazer a vontade daquele que me enviou. E essa precisa ser uma constante em nossa vida. Nós precisamos viver para fazer a vontade do Pai. A vontade daquele que nos resgatou, que nos salvou, que nos vivificou e nos justificou. Esse deve ser o objetivo da nossa vida. E o que nos acusa diante de Deus, irmãos? Nos versos finais, a própria Escritura. Eu creio que hoje no Brasil, falar do Brasil, hoje no Brasil, a grande maioria das pessoas já ouviram alguma coisa sobre o Evangelho. Ninguém vai poder dizer assim, eu não sabia. E por que ninguém vai poder dizer eu não sabia? Porque as Escrituras testificam. A natureza testifica da glória de Deus. É impossível que a gente olhe para a natureza, contemple a natureza, o nosso próprio corpo humano, e consiga imaginar que tudo isso é por acaso, irmãos. Sem ter um Deus criador por trás disso tudo. Como as coisas funcionam de forma tão perfeita. É impossível a gente não olhar para isso e achar que é tudo por acaso. A natureza, as obras do Senhor testificam da sua existência e do seu poder. A Bíblia diz lá em Romanos que não há alguém que seja indesculpável, não há desculpas diante de Deus. E é por isso que nós necessitamos de Cristo Jesus. Porque Ele é o único que pode nos dar vida. Amém? Amém. Jesus tem autoridade porque é Deus, porque é o caminho para a vida eterna e porque o próprio Deus dá testemunho dele. Precisamos crer em Cristo. Precisamos louvar ao Senhor pela sua obra redentora. Irmãos, para finalizar, crer em Cristo não é dizer eu creio. Não é isso. Crer em Cristo é o que diz lá em Mateus 3, do 8 ao 10. É dar fruto de arrependimento. Se você diz que crê em Cristo, mas vive igual você vivia, você não crê. Aquele que crê em Cristo dá frutos de arrependimento. Em Tiago 2, 19 até o 22, vai dizer que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Se você diz que tem fé, mas não apresenta obras de quem tem fé, a tua fé é morta. Tiago vai dizer, olha, mostre-me a sua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé através das minhas obras. A partir do momento que eu creio em Deus, a minha vida é transformada e eu vivo de forma diferente. E essa forma diferente que eu vivo impacta outras pessoas. E o Evangelho vai crescendo, o Evangelho vai sendo anunciado. Se eu digo que eu creio em Deus, mas as minhas obras não existem, se os meus frutos não são frutos de arrependimento, eu posso até estar na igreja, eu posso até ser o pastor da igreja, mas eu não creio em Deus. A Bíblia é muito clara. Pelo fruto, a gente conhece a árvore. A gente está na pastoral falando sobre o fruto do Espírito. Se eu dou o fruto do Espírito, quer dizer que eu estou ligado à videira verdadeira. Agora, se as obras que eu faço são obras da carne, como diz lá em Gálatas, eu estou muito longe dessa videira verdadeira. Muito longe mesmo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Amém? Vamos orar? Deus, somos gratos a Ti pela Tua graça que nos alcançou. Pela Tua misericórdia e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse momento que nós tiramos para cultuar ao Senhor.
Obrigado pela Tua palavra, Pai, que a Tua palavra, ela nos ensina, ela nos traz para próximo de Ti. Obrigado, Pai, porque o Teu Filho Jesus nos deu salvação. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer nas nossas vidas. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Nos ajude, Pai amado, a realmente crer em Ti e que a nossa vida possa dar frutos de arrependimento. Cuida de nós, Pai. É só o Senhor para fazer a obra nos nossos corações. A gente não consegue sozinho, Pai. Nós dependemos única e exclusivamente de Ti. Por favor, Senhor, nos ajuda, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos molde, Pai. Que a Tua graça nos alcance de forma definitiva, Pai. E que sejamos testemunhas, Pai, daquilo que o Senhor tem feito e de tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Em nome de Jesus. Amém.